falar a respeito da presença ou ausência de doenças mentais e emocionais, mas lutar em prol de uma cultura da saúde mental, dando ênfase à subjetividade humana. Nós sabemos que todas as vezes que nós nos reportamos à questão saúde mental, saúde emocional, saúde psíquica, nós sempre pensamos nos conceitos de louco e loucura. Isso não é verdade. Eu costumo dizer que é necessário que haja uma psiquiatrização do social. A sociedade precisa ser psicoeducada, a sociedade precisa ser psiquiatrizada, porque é um problema que está aumentando de forma avassaladora. Para que nós possamos ter uma ideia, o Brasil é o país com o maior número de transtornos de ansiedade em todo o mundo. Em relação à depressão, nós estamos em 5º lugar no ranking mundial. Então, já passou da hora de nós abrirmos os olhos para este problema, que tornou-se um problema de saúde pública. Quem não tem, tem pelo menos um parente, um amigo que tenha depressão, que tenha transtorno de ansiedade, que tenha síndrome do pânico, que tenha qualquer outro problema psíquico. Então já não é mais tempo de nós fazermos vistas grossas em relação ao problema. É necessário nós realmente falarmos sobre o assunto, debatermos sobre a questão. Por quê? Porque muitas pessoas estão em sofrimento psíquico, emocional, e não têm coragem de se abrir, não têm coragem de falar, até mesmo por uma questão de tabus, de mitos, e nós precisamos romper esses paradigmas impostos, né, pela sociedade, muitos que já estão aí arraigados. A gente precisa mudar isso, a gente precisa mudar esse olhar para a saúde mental. Então, a proposta do Janeiro Branco é implantar a cultura da saúde mental, é propor debates, workshops, rodas de conversa acerca do assunto. Nós, na verdade, não temos o costume de sentarmos e falarmos como você está, como estão as suas emoções, como estão os seus sentimentos, você está bem? Você está bem com seu esposo, com sua esposa, com seus filhos, com a sociedade? Então, nós não temos esse costume. Apesar do brasileiro ser considerado um dos povos mais receptivos que existe, né? Que existem. Na verdade, nós moramos, como já diz a música aí, né? Nós moramos em um país tropical, né? Abençoado por Deus, e eu creio nisso. Essa música não está mentindo quando ela diz isso. Mas, porém, nós temos maravilhas demais para nos preocuparmos. Nós estamos, muitas vezes, ocupados demais com as nossas vidas e esquecemos do nosso próximo, que está do nosso lado, muitas vezes tentando chamar a nossa atenção, e nós não podemos banalizar. Quantas pessoas estão aí sofrendo de síndrome do pânico, né? Sofrendo de ansiedade, que posteriormente pode ocasionar em uma depressão profunda, né? Pessoas que estão tentando resolver as coisas do dia para a noite, não têm paciência, ou até mesmo têm expectativas frustradas e acaba aí entrando nessa depressão, ou entrando até mesmo nesse começo de depressão, que é a tristeza profunda. E se nós banalizarmos esse tipo de situação, banalizarmos esse tipo de assunto, possivelmente nós vamos criar uma sociedade doente, uma sociedade fragmentada pelo nosso descaso, né? Então nós precisamos buscar conhecimento, nós que estamos com as mentes boas e temos o entendimento de que essa doença não é frescura, que essa doença não é uma forma, eu quero chamar a atenção, não é. Nós que temos a mente sã, nós precisamos buscar conhecimento para sabermos lidarmos com essas pessoas que estão com esse tipo de doença. E qual o recado que o senhor deixa para as pessoas que estão chegando agora na nossa live, quem está ligando o seu rádio agora, qual o recado que o senhor deixa para essas pessoas que têm em casa uma pessoa que está ou com começo de depressão ou com indícios, né, ali com sintomas, ou até mesmo que já foi diagnosticada com a depressão? Fabrício. Na verdade, o que acontece? A verbalização ela é altamente curativa. Quem tem problemas emocionais, psíquicos, precisa se abrir com alguém, precisa conversar sobre o assunto, precisa falar acerca dos seus sofrimentos, dos seus conflitos, das suas crises existenciais. Então, se você tem um filho, uma filha, alguém em casa que está com um comportamento atípico, um comportamento diferente, porque quem tem seu filho conhece muito bem o comportamento do mesmo. Então, a partir do momento em que ele começa a exibir uma conduta diferenciada, um comportamento diferente, é preciso sentar, conversar, perguntar o que está acontecendo. Eu costumo dizer que a gente precisa resgatar o diálogo, porque
com esse mundo aí globalizado, com o avanço tecnológico, com a questão da internet, hoje nós vivemos em monólogo, né? As pessoas estão portando smartphones o tempo todo, e às vezes dentro de própria casa, o pai não conversa com o filho não conversa com o pai. Então a gente precisa resgatar o diálogo, precisamos conversar, resgatar a empatia, que nós falamos tanto no Setembro Amarelo, a questão da empatia, que é a capacidade psicológica de se colocar no lugar do outro, né, de sentir as dores do outro. Isso é empatia. Então a gente precisa resgatar isso, a gente precisa voltar a ter os costumes, né, bons que nós tínhamos, né? Aquela questão do contato, né, do pai com o filho, do diálogo, do cheiro, do abraço. A gente precisa resgatar tudo isso. As emoções precisam ser resgatadas. E muitas vezes a pessoa está sofrendo por algo que, às vezes, a gente diz assim, não tem uma causa. Porém, como disse Sigmund Freud, né, a maioria dos nossos problemas estão no nosso inconsciente. Talvez é uma menina que está hoje vivendo uma depressão, mas quando ela faz um acompanhamento psicológico, né, e eu quero mandar um abraço para todos os profissionais da psicologia, na verdade foram eles que criaram o Janeiro Branco, né, uma atitude louvável, e na verdade um trabalho multidisciplinar, mas os psicólogos estão aí à frente, porque foram eles que implantaram o Janeiro Branco. Mas o que acontece? A gente precisa, então, resgatar isso. A gente precisa falar de emoções. Não é costume fazer isso. É preciso sentar, conversar, falar sobre o assunto, porque as pessoas que estão em sofrimento mental, muitas vezes, se isolam, ficam como borboletas no casulo, não têm coragem de se abrir, de falar. E, muitas vezes, essas pessoas acabam tirando suas próprias vidas e a gente, às vezes, fica se perguntando. Há poucos dias, nós tivemos um jovem de apenas 19 anos que cometeu suicídio na cidade, abalou toda a cidade, né, e até a região extremo sul, e nós ficamos muito sentidos, um rapaz muito novo, com certeza com um futuro promissor, e nós depois nos paramos para pensar de quem a culpa, é do pai, é da mãe, é da sociedade, é da família. Então, na verdade, ninguém tem culpa e é preciso resgatar isso tudo, porque, na verdade, muitas vezes o problema está lá atrás, é uma raiz. Por exemplo, um adolescente que hoje, muitas vezes, esteja desenvolvendo um quadro aí de homossexualidade, porque foi abusado, foi molestado na infância, né? Ele traz raízes profundas, ele quer sair desse problema e não consegue, e a gente precisa entender isso. A gente precisa falar sobre o assunto, porque muitas pessoas estão morrendo ao nosso lado e nós não podemos ficar calados, fazendo vistas grossas em relação ao assunto. E qual é o conceito de Janeiro Branco, na opinião do senhor? Na verdade, promover aí um debate, né, acerca da saúde mental e emocional. O foco mesmo é propor uma cultura da saúde mental, que nós não temos essa cultura no país. O que acontece? A gente sabe que a nossa cultura sempre foi hospitalocêntrica, todos os problemas eram resolvidos no hospital. A partir do SUS, nós tivemos aí uma descentralização das ações de saúde. Hoje nós temos aí um contato mais direto com o paciente, com o cliente. Antes o repasse era feito do governo federal, hoje existe o repasse fundo a fundo, né, estados e municípios. Então a gente tem hoje uma proximidade maior do cliente, do paciente, né, através das unidades básicas de saúde. E eu quero mandar um abraço aos nossos colegas aí, enfermeiros que estão trabalhando, técnico de enfermagem, toda a equipe aí das unidades básicas de saúde Tamaraju, do CAPS, do SAMU, enfim, do hospital, de todos os nossos colegas de trabalho aí. Enfim, o que acontece? A gente precisa, então, falar sobre o assunto. É necessário discutir esse assunto, porque a cultura que foi implantada pelo SUS é uma cultura de promoção da saúde e prevenção da doença. Sim. Então, o foco aqui não é falar sobre depressão, sobre ansiedade, mas falarmos sobre saúde mental para evitar que essas pessoas adoeçam. Né? Da mesma forma que hoje a gente promove saúde através de quê? De uma alimentação balanceada, de atividade física, né? De um controle da saúde de um modo geral, né? Está frequentando as unidades de saúde, está vendo a sua pressão arterial, né? Se tem diabetes, se não tem. Então, da mesma forma, a gente está aí propondo essa conversa, esse diálogo sobre a saúde mental, para que as pessoas não venham a adoecer, né? E para que eu não venha a adoecer, eu preciso fazer o quê? Eu preciso tentar resolver o problema. Porque, por exemplo, se eu estou com uma febre, eu tomo um paracetamol, uma dipirona, na verdade eu posso até aliviar o sintoma da febre, mas qual é o problema de base? O que está causando essa febre? Por exemplo, se é uma garganta inflamada, eu preciso tomar um anti-inflamatório, né? Então, da mesma forma, não adianta eu tratar com medicamentos, depressão, ansiedade apenas, ou até mesmo com oficinas terapêuticas, né? Através da psicoterapia, se eu não souber qual é o problema de base. Então, através de uma consulta
através com um psicólogo, psicanalista, eles podem conseguir chegar ao problema de base, à origem da doença, para tentar então solucionar o problema. Mas assim, se eu sou uma pessoa que eu vejo que eu estou em sofrimento mental e psíquico, eu preciso correr, né, em busca de ajuda para que eu não venha ter um problema mais sério, mais grave depois, né? A gente precisa acabar com esse mito, com esse tabu de que só vai ao psicólogo, de que só vai ao psiquiatra quem tem problema mental, quem é louco, quem é doente mental. Isso precisa ser acabado, isso precisa ser destruído, esses tabus, esses mitos. Nós precisamos romper esses paradigmas, porque hoje qualquer um precisa de um psicólogo, qualquer um precisa, muitas vezes, de um atendimento médico. Então a gente tem que acabar isso, porque nós podemos cuidar do coração, do pulmão, do fígado, dos rins, e por que não cuidar do nosso cérebro? O senhor acha que muitas vezes as pessoas não procuram um psicólogo com medo de ser taxado como loucos? Sim, muita gente tem ainda esse preconceito. Na verdade, hoje as pessoas não têm nem coragem, eu digo principalmente nas igrejas, de dizerem que tem depressão. É mesmo? Tem depressão porque, eu vou entrar aqui no âmbito religioso, fica rapidamente, um missionário chamado T.L. Osborne, ele disseminou, ele propagou, difundiu no mundo inteiro que a depressão era um problema de origem estritamente espiritual, que era demônio. Então, a partir daí, o que acontece? Os cristãos, na maioria das vezes, não têm nem coragem de assumir que estão doentes, que estão precisando de ajuda. Então, a gente precisa falar sobre isso. Eu estou aqui também como cristão, por isso que eu entrei nesse assunto. E a gente precisa falar sobre o assunto. Eu tenho feito palestras, eu tenho rompido paradigmas, né? É um assunto polêmico, mas a gente precisa tratar, a gente precisa falar na igreja, porque a gente precisa combater os extremismos. Eu estou escrevendo um livro sobre a depressão na igreja, a depressão no contexto eclesiástico é o tema, e a gente precisa combater esses extremismos de que tudo é Deus e que tudo é o diabo. Não, existe também o problema do homem, né? Existe o problema do homem, e a gente precisa estar falando sobre isso. Tá? Nós temos personagens na Bíblia, já que o senhor entrou no âmbito religioso, que eles tiveram quadro de depressão ou até mesmo um início, né, ali alguns sintomas. Por exemplo, nós tivemos Davi, que lá no Salmo 143, o senhor vai ver e vai acompanhar Davi fazendo uma oração extremamente delicada para Deus, onde ele relata que sua alma está abatida, que o seu coração se angustia, e que se Deus se afastasse dele, ele se tornaria como uma pessoa que está como morta, ou como num sepulcro. Ou seja, ele está conversando com Deus, externando ali uma situação que ele estava vivendo, no caso de extrema profunda tristeza. Nós temos Ana também, que foi até taxada como uma bêbada, né? Uma pessoa que estava ali embriagada, pelo fato de não ter nem força mais para estar orando. Nós temos também outra pessoa, Elias. Nós tivemos outra pessoa também como o Jó mesmo, por que não falar de Jó? E nós tivemos também, quase ninguém fala, eu já falei isso aqui em outra ocasião, tivemos também o Judas, né, que ele ficou com tanta Saul também, ele teve ali com tanta tristeza, que acabou tirando sua própria vida, como algumas pessoas têm feito, porque ele cometeu um ato que foi trair o filho do homem, e ele começou a se culpar tanto, que a mente dele não aguentou. E nós sabemos que nós somos dotados de limitações. Como se houve, então, essas pessoas, que naquele tempo não tinha psicólogo, né? Como se houve, então, essas pessoas procurando Deus ao invés de um homem? Na verdade, bem dito aqui, no meu livro, realmente, eu falo sobre Elias, né? Também a questão de Davi. Desculpa, com exceção do Judas, no caso, né? Os outros procuraram Deus. Pode falar. Sim. No meu livro eu falo sobre Elias, e a gente precisa entender que a depressão é um termo contemporâneo. Nós não vamos encontrar o termo depressão na Bíblia Sagrada. O que nós vemos é um quadro sintomatológico similar a um quadro depressivo. Isso. Quando a gente observa os sinais e sintomas de Elias, de Davi, a gente percebe que eles estavam vivendo em momento de angústia profunda, em momento de depressão profunda, né? Então, assim, existem casos que são de origem emocional, existem casos de origem hereditária, e existem também pessoas que têm um problema de origem espiritual. Por exemplo, o próprio Davi, ele fala do seu problema como se também fosse fruto do seu pecado de adultério, né? E, na verdade, não apenas a questão de origem aí também emocional, como também espiritual. No caso de Elias, foi somente de origem emocional. Então, assim, naquela época, não havia profissionais especializados no assunto, e
eles tinham que recorrer de fato a Deus, por acreditarem no Deus verdadeiro, né? E eles tinham que recorrer a Deus. E, na verdade, os especialistas na área são unânimes de que as pessoas que têm fé, e quando eu falo fé, eu não estou falando apenas de pessoas evangélicas, eu estou falando de pessoas que creem em Deus, que creem que Ele cura, que Ele liberta, que Ele transforma, essas pessoas têm uma possibilidade muito maior a saírem de um quadro depressivo. Algumas têm recaída, outras não têm, mas algumas pessoas são curadas de vez, né? Não apresentando mais o problema. Então, a questão da fé tem ajudado muito. Algo que eu também não falei aqui no começo, eu preciso falar, que é por que o mês de janeiro foi escolhido para a campanha, né? Isso. Para aproveitar a simbologia do início do ano, para incentivar a todos a pensarem a respeito de suas vidas, dos seus relacionamentos e do que andam fazendo para investir e garantir a saúde mental e emocional em suas vidas e na vida de todos ao seu redor. Então, daí, porque em janeiro, né? Porque sempre a gente fala, ano novo, vida nova, e aí às vezes a gente pensa assim, eu espero que 2020 seja melhor, que 2021 seja melhor, e eu costumo dizer que nós precisamos ser melhores para que o ano seja melhor. Porque a mudança precisa começar em nós. Muito bem. Qual o objetivo dessa campanha, na opinião do senhor? É o que nós já falamos aqui, o objetivo, né, é não apenas falar sobre a doença mental, mas propor o debate acerca da saúde mental em si. Porque o Janeiro Branco foi escolhido para a campanha, o senhor falou agora mesmo para a campanha, mas na opinião do senhor, isso aí foi isso aí foi um conceito formado pela pessoa que escolheu o Janeiro Branco, né? Na opinião do senhor, como enfermeiro formado, especialista em saúde mental, por que o senhor acha, então, que foi escolhido o Janeiro Branco, na opinião do senhor? Bom, eu acredito que justamente pela demanda, né? Nós estamos falando aí pelo nível crescente de adoecimento mental no país e fora dele, sobretudo no Brasil, e eu creio que já estávamos na hora, né, de falar sobre o assunto, porque cada dia que passa nós ouvimos notícias aí nos jornais, nos noticiários, e a gente se preocupa tanto com o mercado interno, mercado externo, taxa de importação, de exportação, aumento do PIB, bolsa de valores, a gente se preocupa tanto com o mercado financeiro, com a política, com tudo, mas a gente se esquece de algumas taxas que têm aumentado de forma avassaladora, que são as taxas de suicídio, as taxas de depressão, as taxas de ansiedade, a gente precisa falar sobre o assunto, porque, por exemplo, quando a gente fala de saúde mental e emocional dos indivíduos, a gente também estende às instituições públicas, privadas, porque se eu tenho um funcionário e eu preciso que ele tenha uma certa produtividade, se eu investir na saúde mental dele, automaticamente a produtividade vai aumentar, ainda que seja a longo prazo. E é melhor que essa produtividade aumente a longo prazo, com qualidade, do que sem qualidade. Porque hoje a gente pensa o seguinte, nosso país é um país extremamente capitalista. Sim. Então eu quero que o meu profissional renda, mas eu não me preocupo como ele está emocionalmente, como está a família dele. E às vezes o profissional chega no trabalho cheio de problemas emocionais, cheio de problemas conjugais, e ele não pode se abrir, ele chega ali, ele praticamente se torna uma máquina para fazer, para produzir, e nós precisamos resgatar o diálogo, né? Quem é o patrão que muitas vezes chega para o final, o que está acontecendo com você? Por que você não está bem? Né? Faz me lembrar da história de Neemias, né? O próprio rei Artaxerxes observou que Neemias estava triste. O que está acontecendo com você? E ele falou, não, o povo lá está sofrendo, em opróbrio, miséria, a terra do sepulcro dos meus pais, eu preciso fazer alguma coisa. Então, assim, acabou isso, a gente não está mais tendo empatia de olhar para o outro e perceber a necessidade de conversa, a tristeza no olhar, no semblante, é o que a gente chama de linguagem não verbal, né? Que às vezes a gente fala tanto com palavras, mas a linguagem não verbal, o olhar, ele expressa alegria, amor, tristeza, né? Que são sentimentos, são emoções que precisam muitas vezes ser exteriorizados. E aí, se você fica guardando aquele problema, você pode adoecer e é muito mais complicado. Não, sim, lógico, eu entendo. Vamos fazer o seguinte, nós vamos ouvir um louvor aqui, muito lindo, que é de de Marcos Antônio. Enquanto eu e você vai meditando no que está sendo falado aqui, a gente vai aqui e volta já, tá bom? Valeu! Aprisionado sem poder sair,
Para mim era o fim do mundo, a vontade é sair dali. O inimigo fez de tudo pra minha vida acabar, mas apareceu um homem que estendeu a mão para me ajudar. Foi Jesus, o Nazareno, foi Jesus, o Filho de Deus, foi Jesus, o carpinteiro, que me amou primeiro e a vida me deu. Foi Jesus, o Nazareno, foi Jesus, o Filho de Deus, foi Jesus, o carpinteiro, que me amou primeiro e a vida me deu. O meu coração batia forte, como quem diz, é o fim. Pensei, tudo está perdido, não aparece um amigo que tenha pena de mim. Mas quando eu estava chorando, ouvi alguém falando, dizer-me assim: não temas, eu estou contigo, sou eu teu amigo e vou te fazer feliz. Foi Jesus, o Nazareno, foi Jesus, o Filho de Deus, foi Jesus, o carpinteiro, que me amou primeiro e a vida me deu. Foi Jesus, o Nazareno, foi Jesus, o Filho de Deus, foi Jesus, o carpinteiro, que me amou primeiro e a vida me deu. Foi Jesus, o Nazareno, foi Jesus, o Filho de Deus, foi Jesus, o carpinteiro, que me amou primeiro e a vida me deu. Me deu. Muito bem, pessoal. Que louvor maravilhoso aí, né? Bom, nós temos aqui algumas pessoas participando conosco. Nosso irmão Rogério Lima, Deus abençoe. Está conosco também Luciano Neres, também ligado na nossa programação. Luciano todo dia está aqui conosco, nos prestigiando com sua presença. Obrigado, Luciano. Almir Rogério Marinheiro também. Está conosco também Elisnan Rodrigues também. Paz na mão, meu amigo. Fabrício, saudades. Manda um abraço aí. E anuncia aí que estamos com um evento hoje, dia 24, dia 26, a 26, o primeiro Aviva Jovem de Pirajá, direção do pastor Luciano Fernandes, coordenação de Elisnan e equipe. Amém. O evento aí é para atrair as vidas e as almas, que o nosso Deus possa abençoá-lo e dê força, meu profeta. Tá bom? Rosiane Costa também ligada na nossa programação, um abraço. Augusto Brito também apareceu, meu irmão. Rosiane falou, olá, bom dia. O programa está muito interessante hoje, hein? Augusto Brito também falou, Deus abençoe. Nádia Aragão, Fabrício Neto, tá ligado conosco aqui, lógico, já está do nosso lado. Creonice Lima também, deve ser Cleonice, né? Tá Creonice aqui. Tem gente que chama Creu, né? Sim. Pode ser Creonice também. A paz do Senhor, meus irmãos, Namã, Deus abençoe você grandemente. Muito bom esse programa. Amém, minha irmã. Deus abençoe a senhora também, tá? Muito obrigado pela audiência e pelo carinho de estar nos acompanhando todos os dias aqui, de segunda a sexta. Nós temos algumas pessoas também acompanhando a gente pelo nosso WhatsApp, né? Mas nós temos que ter cuidado aqui, porque já é 9 horas e o pessoal está acostumado nesse horário mandar o alô para Valquíris Gomes. E aqui, inclusive, já tem uma já pedindo Amado Batista aqui, só que aqui é Amado só Jesus, viu? Juscelia lá da UBIS 2, né? Lucas Canário também, do Tarcisão, um abraço para você. Edith lá do Cristo Redentor, ela vai falar Valquíris, eu tenho certeza. Quer ver? Bom dia, dona Edith. Bom dia, Valquíris, tô te ouvindo. Edith do Cristo. Você louvou para mim aí,
minha filha, é Naamã Falcão, minha querida, tá bom? Deus abençoe a senhora aí. Bom dia, jovem. Aqui é meu alusão, Luciano Engraxate. Kennedy também ligado com a gente. A paz do Senhor Jesus. Um grande abraço aí para o meu amigo Fabrício Neto. Que Deus continue a honrar este programa. Aproveitando, Miriam Berta está mandando um alô para todos do Grupo Ellen e as irmãs vencedoras com Cristo da Ledo. Eita Deus! Um grande abraço da minha congregação, a de Fátima, né? E a de Cristo. Gratidão e sentimento para cada dia. A TT Kennedy. Sandra, secretária de Sofia, ligada com a gente também. Valdirene Pires, também ligada na nossa programação. Que Deus abençoe você aí, tá bom? Tem mais um alô aqui, mas eu tenho medo de soltar aqui. Isso aí para Valquíris aí, pedindo um amado. Quer ver? Deixa eu ver. Bom dia. Bom dia, Pai do Senhor, Naamã. É muito bom você falar sobre esse problema da depressão, até porque ontem o meu esposo acabou levando a neta dele até o hospital porque está em começo de depressão. O médico pediu para levar ela no CAPS terça-feira para poder ter o acompanhamento. Ela está sentindo muitas dores no corpo, na cabeça, e ela tem um filho, tem um filho e ela só tem 15 anos. Isso aí E queria pedir também para, se você pudesse, fizesse uma oração para ela. O nome dela é Maísa. Maísa Cruz. Pronto, meu irmão. Minha irmã, tudo bem, nós vamos orar. Nós temos aí eu sou leigo no assunto, mas creio que seja uma depressão pós-parto, né? Possivelmente, porque ela disse que a filha tem 15 anos, a neta, e aí teve um filho agora e está com depressão. Pode ser? Acredito que tenha sido, sim. Como ela falou, ela registrou aí, a filha está com dor de cabeça, problemas. Como a gente sabe que a depressão é uma doença psicossomática, então é uma doença que atinge a mente, mas o corpo também acaba sofrendo, né? E muitas pessoas não têm diagnóstico correto porque tem alguns problemas físicos e quando vão descobrir, na verdade, o que tem são problemas psicossomáticos, como depressão e ansiedade, dentre outros problemas. Eu quero, antes de me esquecer aqui, mandar um alô para a nossa irmã Lisnã, como você já falou, um grande abraço, né? Que Deus venha abençoar o Aviva Jovem hoje, amanhã, depois, em Pirajá. Pastor Luciano, um grande abraço. Quero mandar um abraço também para o Almir Rogério, meu amigo de São Paulo, que está nos assistindo. Um abraço. Presbítero Ilquese, São José de Alcobaça, tá? Kennedy, que mandou um abraço para a gente aí, irmã Miriam Berto, todos que estão assistindo o programa, que Deus abençoe a cada um em nome de Jesus. Só um detalhe, presbítero Padre. Amém. Só um detalhe, falar. Nós podemos também afirmar, que eu sou leigo em relação a isso, mas creio que eu tenho acompanhado alguns artigos aí, tenho lido um pouco sobre isso. A gente sabe que muitas vezes quando a pessoa é diagnosticada também com a doença, psicologicamente ela também fica abalada. Por exemplo, um câncer, algo assim do tipo. Então, médicos, eu li um artigo dias atrás na internet, de que médicos dizem que quando o paciente recebe essa notícia e ele recebe com um pouco mais, as pessoas bem mais humoradas e encara aquilo ali com um pouco mais de normalidade, existe uma probabilidade maior de facilitar no tratamento, né? Porque, como o senhor disse, se a nossa mente vai bem, o nosso corpo também responde bem. Agora, se a nossa mente vai mal, então levante a cabeça, Deus é contigo, vai dar tudo certo, e na hora certa Deus vai entrar com providência e tu vai ver o que ele vai fazer na sua vida. Eu estou correto em relação a essas afirmações? Sim, na verdade, o câncer é uma doença que ela atinge muito o emocional, né? Imagine você ter um diagnóstico, né, de câncer, né? Então nem todas as pessoas têm estrutura para receberem um diagnóstico desse. E a gente sabe também que muitos problemas emocionais podem gerar também um câncer, né? Problemas mentais. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, tem que tomar cuidado com a mente, porque de acordo com a Organização Mundial de Saúde, e ela aumenta aí o conceito de saúde, que é o completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doenças. Ou seja, para que eu possa gozar de plena saúde, eu preciso estar bem com o meu corpo, com a minha mente e com a sociedade. Então, um problema seríssimo também é a questão da raiva, do ódio, da raiz de amargura, a falta de perdão. Isso adoece as pessoas e muita gente está desenvolvendo até mesmo câncer por causa disso. Então, a gente tem que cuidar do nosso coração, cuidar da nossa mente. Essa raiva, esse ódio que a gente às vezes nutre por alguém, nos adoece. E eu costumo dizer que quando a gente tem raiva de alguém e guarda uma raiz de amargura em relação a alguma pessoa,
nós estamos tomando um copo de veneno querendo que o outro morra. Rapaz, interessante. Quem isso, está né? morrendo somos nós, e a gente precisa tomar cuidado em relação a isso. Então, a proposta aqui, para complementar também em relação ao Janeiro Branco, é chamar a atenção das mídias e das instituições sociais, públicas e privadas, para a importância da promoção da saúde mental e prevenção do adoecimento mental do indivíduo e das próprias instituições, como nós falamos. Se eu cuido da minha saúde mental e também me preocupo em cuidar da saúde mental do meu funcionário, do meu empregado, automaticamente eu vou aumentar a minha produtividade, né? Ainda que seja a longo prazo, mas eu vou estar melhorando a minha qualidade, né? Vou estar melhorando o trabalho em si. E contribuir decisivamente para a construção, o fortalecimento e a disseminação de uma cultura da saúde mental que favoreça, estimule e garanta a efetiva elaboração de políticas públicas em benefício da saúde mental dos indivíduos e das instituições. Então, assim, a gente também aqui quer fazer um apelo ao nosso prefeito, né? Doutor Marcelo Angênica, grande abraço, para estarmos aí implantando aí uma lei municipal em relação ao Janeiro Branco, que a partir de janeiro, na verdade, nós não sabemos se ele estará aqui na próxima gestão, né? Próximo ano, é um ano político, aí é com o povo, né? Mas chamar a atenção aí das autoridades públicas em relação ao assunto, os gestores. Eu não posso dar opinião, porque o senhor sabe que nós temos que ser imparcial. Não, né? nós temos sim. Mas o nosso assunto aqui não é política, na pelo verdade. doutor Marcelo eu tenho coragem de dizer, eu quero. Mas assim, que fosse criada aqui uma lei municipal em relação ao assunto, para que o mês de janeiro fosse um mês voltado para a conscientização a respeito da promoção da saúde mental e também da prevenção da doença mental. Eu sei que nós somos dotados de limitações, nós somos dotados de falhas. Muitas vezes o doutor Marcelo pode não estar agradando algumas pessoas, mas eu não tenho o que reclamar, porque toda vez que eu precisei dele, ele nos ajudou, inclusive no nosso âmbito cristão. Nós fizemos um aniversário do programa, que foi uma bênção, ele nos ajudou, né? Outros projetos também que eu levei para ele, ele também nos ajudou ali. Eu sou melhor do que vocês? Não. É porque eu creio que ele deve se preocupar sim com a área, né, religiosa, na área espiritual. Então, que Deus abençoe ele, que Deus dê sabedoria a ele cada dia mais, para que ele possa estar governando, agradando gregos e troianos. E nós sabemos que o prefeito, ele governa para o povo, né? E nesse caso aqui, essa atribuição que o senhor passou para ele, eu quero já tirar também e passar para o secretário de saúde, né? Se ele estiver nos escutando neste momento, que eu nem sei quem é hoje que está na direção da secretaria. Elan ainda? Elan, nos ajude aí, meu querido. Vamos montar projetos, né, que ajude a sociedade itamarajuense a combater a depressão, o suicídio, alguma coisa educativa voltada para essa área, preparar as pessoas que estão lidando com quadro depressivo, com pessoas que estão depressivas dentro de casa, como essa moça agora que acabaram de dar esse depoimento para a gente aqui, né, na nossa programação. Inclusive tem outra pessoa mandando um alô para a gente aqui, porque eles vamos ouvir, Fabrício, rapidinho, para nós entrar na fase final da nossa entrevista e encerrarmos por aqui. Ginalva, lá do Cristo Redentor. Bom dia, tudo bem, Ginalva? Bom dia, Naumar. Quem fala é Ginalva. Gostaria de ouvir o louvor com Matos Nascimento, Dia de Sol. Ou, se não achar, passa, a vitória chegou. Ofereço para todos os ouvintes, para todos que gostarem do louvor. Um bom dia, fica na paz do Senhor Jesus Cristo. Muito bem, muito obrigado aí pela audiência da senhora, muito obrigado pela companhia da senhora aí de segunda a sexta, das 8 às 9 aqui na nossa programação. Agora são 9 horas e 19 minutos, hoje a cama hoje me deu um nocaute, acabei dormindo um pouquinho mais. Peço até desculpa aqui publicamente, tá, Fabrício? O senhor, ao pastor Paulo que esteve aqui também, né, acredito eu que deve ter alguns compromissos e não pôde ficar um pouquinho mais, mas peço perdão aí pelo horário, deixar o senhor esperando, tá bom, meu querido? O senhor me perdoa? Tranquilo. Eu vou ter que pedir na Santa Ceia. Não, tá tranquilo. Eu quero também mandar um abraço para a Evanilda Salomão, enfermeira do CAPS, que é uma excelente profissional. Sim. A equipe do CAPS, tanto da equipe do CAPS, e os usuários do CAPS têm a Evanilda como uma verdadeira mãe. E eu costumo dizer que ela tem o dom para isso, para trabalhar com
pessoa, com gente, né? Quem não tem amor ao próximo não pode trabalhar com saúde mental, não tem como trabalhar nesta área. A Evangelho Salomão é uma gigante na área de saúde mental, né? Aí tem 8 de maio aí que a gente fala sobre a luta antimanicomial, ela está sempre na praça falando, está sempre aí lutando, né, em prol dos direitos, né, dos usuários do CAPS também. Então a gente precisa estar valorizando essas pessoas que têm feito um trabalho excelente na sociedade. Sim. Né? Às vezes pode ser até pode até não ser visto, mas eu preciso aqui em público estar falando, parabenizando a Evangelho Salomão pelo excelente trabalho, que ela continue tendo essa força, essa garra, né, muita saúde para trabalhar com esses usuários. E um abraço a todos, eles também têm um carinho muito especial por mim. Eu já estive ali 4 vezes, né, com a turma de estagiários da Facisa, então a gente acaba conversando e criando laços, né, com os usuários também. E então, assim, o Janeiro Branco, na verdade, nós já estamos já no final do mês, né, se essa entrevista fosse feita logo no início do mês, talvez teríamos tempo ainda para propor alguma coisa esse ano, mas agora acredito que só no próximo ano mesmo. Não, mas, desculpa cortá-lo, mas eu creio que a luta não pode parar, não. Não é só sim. na campanha, não vamos continuar. E se o senhor tiver alguma ideia, pode contar comigo para que nós possamos ir para a rua, arregaçar as mangas, procurar os órgãos competentes, para que nós estejamos fazendo algo, né, lutando pelas vidas. Inclusive, o senhor sabe que espiritualmente também nós temos lutado, né? Nós temos criado aí algumas atividades de entretenimento para estar, assim, tirando essas pessoas desse quadro de depressão. A gente da UMAD, os jovens, a Igreja Assembleia de Deus, a Igreja Batista, nós temos empenhado para isso, dentre outras denominações também. Eu particularmente, não tirando aqui, desculpa cortá-lo, não tirando aqui os méritos dos psicólogos que estão nos escutando neste momento, mas eu quero te apresentar também um Deus. Dá certo. Esse ato de conversar com Deus dá certo porque a Bíblia nos dá respaldo para isso. Sim. Davi, ele conversou com Deus e conseguiu vencer. Elias estava conversando com Deus, inclusive pediu para Deus tirar até a sua própria vida, ceifar. E Deus deu vitória a Elias. O Deus que eu estou falando aqui é o Deus de ontem, o de hoje, o de eternamente, e que me dá respaldo e me garante, me afirma que Ele pode te curar, que Ele pode tirar você dessa situação. Não tirando o mérito do psicólogo, volto a dizer, porque toda autoridade é constituída por Deus. O senhor que é um enfermeiro, que é formado e especialista na área de saúde mental, o senhor é uma autoridade nesta área. Então precisa ser respeitado pelo qual o senhor estudou, pelo qual o senhor se especializou, né? Então nós não podemos banalizar o trabalho do psicólogo e dessas pessoas que são formadas para estar assim ajudando e auxiliando as pessoas a reorganizar suas ideias em suas mentes, para que assim esteja tirando um peso dentro dela, da mente dela, né? Mas nós também precisamos nos achegar perto de Deus. Deus pode tudo. Aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus. Não há nada impossível para Deus. Jeremias 33:3. Com certeza. É bem colocado na mão o que foi exposto agora. E é interessante, eu quero fazer um apelo a todas as igrejas evangélicas, a todas as igrejas, de um modo geral, para que nós possamos orar pelos psicólogos, pelos psicanalistas, pelos psiquiatras, pelos pastores, porque são pessoas que lidam com a gente. E são pessoas que muitas vezes atuam como esponjas. Por quê? Porque acabam absorvendo problemas emocionais, problemas espirituais, problemas psíquicos. E muitas vezes nós falamos assim, vamos ao psicólogo, vamos ao psiquiatra, vamos conversar com o pastor. Aí eu lhe pergunto, e como está a saúde mental do psicólogo? E como está a saúde mental do psicanalista, do psiquiatra, do pastor? Por que tem pastor cometendo suicídio, né? Por que tem alguns especialistas na área de saúde mental cometendo suicídio? Porque muitas vezes eles cuidam tanto das pessoas e muitas vezes não tem quem cuide deles. Então nós temos que orar para essas pessoas, para que Deus venha blindar, para que Deus venha dar força, para que Deus venha dar estrutura física e emocional para suportar a escuta, a conversa, porque eles, na verdade, ouvem muitos problemas, né? E isso acaba sendo absorvido e eles muitas vezes se sentem arrebentados emocionalmente. A gente precisa também olhar para essas pessoas. Eu sei que não é fácil, a carga é muito grande, a sobrecarga sobre as pessoas que lidam com saúde mental é muito grande. A gente precisa estar olhando para eles também. Muito bem, eu gostaria de abrir um espaço aqui, caso o senhor queira acrescentar mais alguma coisa. Nós estamos terminando a nossa entrevista. Em nome do Conectados pela Palavra e em nome também da Rádio Extremo Sul, nós queremos agradecer aí a sua presença, Fabrício. Né? Fabrício, para quem não sabe, está chegando agora. Ele é enfermeiro, especialista em saúde mental, né? E trouxe hoje para a gente aqui um assunto sobre o Janeiro Branco, que é a prevenção
contra a depressão. E é uma luta que nós nós vamos estar lutando aí diariamente para nós chegarmos a um êxito. Eu sei que muitas vezes nós não conseguir chegar a um denominador comum, mas eu creio que o nosso Deus estará dando força para todo dia a gente lutar contra essa batalha aí, tá bom? Essa guerra não é só sua, é nossa também. Pode fazer as considerações finais para nós encerrar, meu querido. Eu quero fazer um apelo a toda a sociedade tamarajuense, às instituições públicas e privadas, né, a todos que possam abrir espaço para conversa sobre o assunto, debater sobre o tema, né, roda de conversa, workshop, palestras educativas. Eu estou à disposição. Quem quiser entrar em contato comigo, meu telefone é 739-9825-6521, repetindo, 99825-6521. Eu tenho feito algumas palestras e se você precisar de uma palestra educativa, né, na área da psicoeducação aí, pode contar conosco. E eu quero agradecer ao programa por abrir esse espaço para falarmos sobre o assunto. Naman Falcão, um grande abraço. Um grande abraço a cada ouvinte, que Deus possa abençoar cada um de vocês. Eu gostaria que o senhor fizesse uma oração, não só por essa moça aí de 15 anos que está com essa possível depressão pós-parto, né, suposta, e não só por ela, mas também por todos que estão enfrentando esse quadro aí, e também as pessoas que estão cuidando com pessoas que estão nesse quadro, porque não é fácil, né? Fica à vontade. Sim, inclusive eu vi aqui que um rapaz pediu oração para os mototaxistas. Sim. Né? Eu até conversei com o presidente da Associação de Mototaxistas, me coloquei à disposição para fazer uma palestra sobre o assunto na Câmara de Vereadores. Isso, Thiago. Um abraço, Thiago. E devido à demanda, nós não tivemos a oportunidade ainda, mas ainda estou aí aberto à proposta. Então é um povo que também precisa muito, né, tá ouvindo acerca do assunto. Vamos orar. Senhor, meu Deus, Pai que estás nos mais altos céus, neste momento, Senhor, nós queremos nos esvaziar de nós mesmos, te pedir perdão por todos os nossos pecados, em pensamentos, palavras ou obras, Senhor. Eu quero nesse momento, Senhor, interceder pela sociedade tamarajuense. Eu quero interceder, Senhor, pelas pessoas que estão nesse momento em sofrimento mental, psíquico, emocional. Eu quero interceder por aquelas pessoas, Senhor, que estão começando a desenvolver uma depressão, um transtorno de ansiedade, uma síndrome do pânico ou qualquer um outro problema psicológico. Senhor, eu quero neste momento interceder, Senhor, pelas vidas que estão em sofrimento neste momento, por aqueles que já perderam a razão da existência, por aqueles que já pensaram até mesmo em tirarem suas próprias vidas, Senhor, que o Senhor venha guardar, que o Senhor venha proteger, que o Senhor venha mudar o quadro, que o Senhor venha mudar a situação. Eu entrego cada mototaxista, o presidente Tiago, da associação, todos os mototaxistas Maraju, Senhor, o prefeito, o vice, toda a Câmara de Vereadores, eu entrego, Senhor, toda a sociedade civil e militar da cidade em tuas mãos. Senhor, eu quero entregar cada pessoa, cada lar, cada casa, cada família, cada pai de família, cada mãe, cada filho. Deus amado, Deus querido, eu quero entregar em tuas mãos cada um, Senhor, que neste momento está vivendo em crise existencial, está vivendo em momentos difíceis. Eu sei que o avanço tecnológico é muito bom, mas em muitos casos tem levado pessoas, meu Senhor amado, a pensamentos acelerados e tem desenvolvido crises de ansiedade, Senhor, até mesmo depressão. Deus amado, eu entrego essas vidas em tuas mãos, que o Senhor venha dar autocontrole, domínio próprio, que o Senhor venha mudar o quadro, venha mudar a situação, Senhor. Eu quero entregar essa jovem, meu Deus, que está com um processo de depressão, não sei se é depressão pós-parto, mas o Senhor sabe. Deus amado, venha agir de maneira especial na vida dessa jovem, venha mudar a situação dela, venha mudar o quadro dela, Deus. Eu entrego em tuas mãos essa jovem, eu entrego cada um, Senhor, cada pedido que fora feito aqui nesta manhã, que o Senhor venha responder, que o Senhor venha dar vitória ao teu povo, continue nos dando graça, dando força, abençoa o programa Conectados pela Palavra, Naman Falcão, toda a nossa igreja, em nome de Jesus, amém. Amém, Deus abençoe a todos aí, muito obrigado pela audiência, pelo carinho, pela sua companhia, que Deus abençoe, né, que aquilo que nós não conseguimos passar aqui, que nosso Espírito Santo consiga passar para a sua vida e ministrar o seu coração. Deus abençoe a todos, estamos indo nessa, mas com fé em nosso Senhor, segunda-feira nós estaremos juntos aqui para a honra e glória do nosso Deus. Tchau, vem aí Valquírios Gomes com o show do Valquírios Gomes. Tchau. Foi tão bom assim.
e cantar pra sempre em seu louvor. Dar a minha vida só a Ele, sempre confiar no seu amor. Oh, segue a Cristo. Oh, segue-se. Oh,